Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos, fazendo de cada um de vocês a própria bênção. Todo dia eu estou falando isso. Todo dia eu repito as mesmas palavras. A maior bênção que você pode ter na sua vida não é o casamento, não é a conquista do sucesso, não é a conquista material. A maior bênção que você pode ter de Deus é ser a própria bênção. Isso é maravilhoso. Veja se cai a ficha. A maior bênção que você pode receber de Deus é ser a própria bênção. Porque você sendo a própria bênção, você não vai mendigar mais bênçãos. Você não vai ficar pedindo a um, a outro, por favor, ora por mim, por favor, tem misericórdia. Não. Você vai orar por si próprio, você vai ter comunhão com a própria bênção, que é o próprio Deus. Você será livre. Você vai andar com as suas próprias pernas, vai voar com as suas próprias asas. Ou você quer ficar na dependência dos outros? O que você quer? Assim também é com respeito ao amor. Todo mundo quer ser feliz e pensa que ser feliz é se casando. Só que há um detalhe muito importante que as pessoas nem sempre observam. Se elas querem ser felizes casando, é suposto, obviamente, que elas são infelizes. Elas querem que outras pessoas venham fazê-las felizes. Então querem casar. Só que se ela é infeliz, essa infelicidade ela vai carregar para dentro do seu casamento. E se a outra pessoa também pensa a mesma coisa, eu quero casar para me ser feliz, então é porque a outra pessoa também é infeliz. Agora você imagina, você é infeliz, quer ser feliz casando com uma pessoa que também é infeliz e quer casar para ser feliz. Então, duas pessoas infelizes querem se juntar, querem se casar para serem felizes. É possível uma pessoa infeliz casar com a outra pessoa infeliz e os dois serem felizes? Claro que não! Claro que não! Você vai juntar a sua infelicidade com a do outro e então o seu casamento vai ser a pior coisa da sua vida, pior negócio da sua vida. É uma questão de pensar. Você não precisa nem de fé para entender isso. Só pensar. Eu sou infeliz e eu quero
encontrar alguém que me faça feliz. Esse alguém que você quer encontrar para fazer você feliz, também é infeliz porque pensa assim, eu quero ser feliz, eu vou buscar uma pessoa que venha me fazer feliz. E aí juntam os dois infelizes. E os dois infelizes vão somar duas infelicidades. O que eu faço então, bispo? Primeiro você tem que ser feliz. Primeiro você tem que ser feliz. Mas como é que eu posso ser feliz sozinha? Mas tem que ser. Primeiro você tem que ser a própria felicidade. E essa própria felicidade é justamente o que eu tenho falado todo dia. Sê tu uma bênção, disse Deus para Abraão. Deus quer fazer de você uma pessoa feliz. E você só pode ser feliz com Ele. Como é que você pode amar uma pessoa se você nem conhece o amor? Não é possível. Primeiro você tem que conhecer o amor para então depois amar a pessoa com quem você vai casar. Então, veja só, para buscar e achar a pessoa com quem você vai se casar. Primeiro você tem que encontrar-se com o Senhor Jesus. Ele é o amor, Deus é amor. Então, primeiro você tem que ter um encontro com o amor, o verdadeiro amor, o amor eterno, não o amor que dura 70 anos por aí, mas o amor por toda a eternidade. Primeiro você tem que conhecer o amor. Essa é a cruz que Jesus manda a gente carregar. Primeiro a gente tem um encontro com Deus. É o pé da cruz, a haste vertical da cruz. Quando você conhece o amor, que é Deus, que é o Espírito Santo, então você está em condições de buscar uma pessoa que também já conhece o mesmo amor. Quer dizer, ambos já conhecem o amor, ambos já são felizes. E quando duas pessoas que já são felizes porque conhecem o amor, conhecem a felicidade, já são a própria bênção, então essas duas pessoas que já são felizes, quando se encontram, aí a felicidade vem em dobro. Aí sim. Aí você vai encontrar, você vai achar uma pessoa de acordo com o seu primeiro amor, que é Jesus. E aí você pode ter certeza que você vai ser feliz. Porque uma pessoa que é feliz, junta com outra pessoa que também é feliz, os dois vão ser felizes. Não precisa de sorte, não precisa que alguém diga assim, olha, eu desejo a você um eterno um casamento feliz. Não precisa disso. Não precisa de nada. Não precisa nem de oração. Não precisa nem de oração. Porque duas bênçãos se casando, se juntando, se unindo através do sagrado matrimônio, as duas bênçãos tornar-se-ão uma só bênção, um só corpo. Os dois vão viver um para o outro e os dois vão ser felizes. Entende, então, minha amiga e meu amigo, se uma pessoa é infeliz, casa com outra que também é infeliz, os dois serão infelizes. Será um corpo infeliz. Se a pessoa é feliz, encontrar outra pessoa que também é feliz, então os dois serão felizes porque são compatíveis um com o outro. Foi isso que aconteceu comigo. E eu posso falar isso para vocês. Eu tenho autoridade para falar isso com vocês. Eu não estou dando, digamos, para vocês uma ideia criada na minha cabeça. Não, nós vamos fazer 49 anos de casados. Esther e eu somos duas criaturas que já eram felizes quando se encontraram. E quando nós nos encontramos,
tornamo-nos um só corpo duplamente feliz. Porque, primeiro, eu tinha encontrado com o amor. Ela, por sua vez, tinha encontrado com o primeiro amor, que é Jesus. Então, os dois já éramos dois amores. Quando nós colamos nossos corações, graças a Deus, estamos casados. Aleluia. Ela me ama e eu continuo apaixonado por ela. Então, minha amiga, estou dando aí a dica para você que está buscando ser feliz. Você já tentou uma vez, casou segunda vez, terceira. Há pessoas que já casaram 13 vezes e continuam infelizes. Continuam buscando, porque não encontraram o primeiro amor. Quando você achar o primeiro amor, que é Jesus, vai orientá-lo a encontrar o outro que já tem o primeiro amor. Então, dois amores se encontrando, os dois serão um só amor, um só corpo, uma só carne, um só amor, uma só fé, um só espírito, uma só família, um só lar. Que maravilha, né? Só é possível isso quando se encontra primeiro com o primeiro amor, haste vertical da cruz. Quando você acha, aliás, o próprio Espírito Santo orienta você a achar a pessoa que vai lhe completar, que já é feliz. Então, aí se torna a cruz formada. A cruz é formada no casamento. Primeiro com Deus, depois o casamento com a pessoa que já é feliz também. Então, os braços da cruz. Lembra que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para você casar com Deus, você tem que negar-se a si mesma. Para você casar com a pessoa que Deus mandou, você também tem que negar-se a si mesma. Então você tem que negar-se para servir Jesus, para andar com Jesus, você tem que sacrificar para andar com a outra pessoa, casar com a outra pessoa. A cruz é essa. Tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Que Deus ilumine o seu pensamento. Que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento para que você venha buscar ser primeiro a própria bênção, que é o primeiro amor, que é o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça dele. E que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Cansado de esperar, errar e de em vão tentar. Uma voz eu ouvi, uma voz eu ouvi. Farei do teu deserto um jardim. No poço te encontrei e sede nunca mais senti. Eu devo tanto a ti, eu devo tanto a ti. Tornaste o meu deserto um jardim. Abraça-me, contigo irei ao altar, lutar, sacrificar, vencer, recomeçar.
vou te esperar. Agora não vou mais errar, pois conheci o amor que vem da fé, o amor que vem da fé. Meu nome é Juliana, tenho 34 anos. Eu cresci apenas com a minha mãe e minhas irmãs. O meu pai, quando tinha 4 para 5 anos, se divorciou da minha mãe, ele saiu. E ele já foi meu primeiro ponto negativo em relação a ser feliz, né? Tinha uma família, de repente essa família, se ela foi quebrado. E eu cresci sem a referência de um pai. Assim foi a minha infância. Então eu cresci sem essa referência masculina dentro de casa. Via minhas irmãs casando e se separaram também. Eu tenho 3 irmãs, 2 se separaram. Então aquilo para mim, eu já cresci com medo de relacionamento, com medo do amor. Eu não acreditava. E em relação para mim, homem fazia sofrer. E eu tinha muito medo de namorar. Tanto que eu demorei muito para isso. E quando acontecia, eu ficava, não posso me aprofundar muito, porque eu vou sofrer. Então eu já terminava meus relacionamentos antes mesmo de ser um relacionamento. E ia até mesmo para uma outra igreja, para entender, tentar buscar preencher esse vazio que tinha dentro de mim. E lá eu ouvi falar do Espírito Santo. Mas eu não entendia muito bem que o Espírito Santo era aquele que, ao invés de trazer paz, trazia um pouco mais de confusão. E quando as pessoas diziam receber aquele Espírito, trazia alvoroço, trazia gritaria, não trazia a paz. Dava até medo, porque corria, caía, empurrava, mexia na mesa, você estava lá se concentrando, de repente você se assustava e dizia que era o Espírito Santo. E até eu tentava buscar aquilo, mas não, como que eu posso dizer? Não havia uma conexão com o meu eu. Algo que falasse, poxa, é isso, é aquilo, não. Tanto que eu não consegui me identificar, não consegui me encontrar ali e acabei saindo. Quando eu ia para a balada, eu era feliz naquele momento. Tanto que se tornou um vício. Era quarta, sexta, sábado e domingo. Porque eu queria ser feliz, eu queria preencher aquele vazio. Então, naquelas horas que eu ficava lá, preenchia. Mas quando eu voltava para casa, dormia, amanhecia, tudo igual. Não valia a pena. Apenas olheira, noites de sono perdida e mais desilusão. Aí eu tive síndrome do pânico, com essa mistura de emoções. Eu cheguei a pesar 48 quilos, eu não comia, eu só chorava, eu tinha medo de ir trabalhar. Eu nunca esqueço que eu ficava em casa, no cantinho do fogão ainda, eu chorava. Eu sentava lá no cantinho e começava a chorar, que eu não queria estar no meio das pessoas. E ali foi o meu fundo de poço. Falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Foi aí que eu recebi o convite para ir à igreja. Resisti, né? Resisti por um tempo, mas eu falei, poxa, eu já vim de algo, Deus, tentei, vou tentar de novo? E aí eu aceitei, foi no dia 23 de maio de 2010, foi que eu cheguei na Igreja Universal. Primeiro dia, eu sentei num banco um pouco mais distante, na busca, porque teve durante a reunião, né, falou do Espírito Santo, teve a oração. Vem Espírito Santo sobre as pessoas. E eu não via confusão, eu não via barulho, eu via tranquilidade, eu via paz. E ali isso foi no meu primeiro dia, eu já vi uma diferença. Eu falei, poxa, aqui tá diferente, não é alvoroço, não é confusão. E mesmo sem tê-lo, só de ouvir falar dele, eu já tive paz dentro de mim naquele dia. E ali eu comecei a ouvir, pediram para que eu lesse livros, eu comecei a ler livros, Batismo do Espírito Santo, Os Passos de Jesus, o Espírito Santo, Discípulo do Espírito Santo, tudo que era livro relacionado eu comecei a ler. Eu entendi realmente quem era o Espírito Santo. Traduzindo para a minha linguagem, ele era o encaixe que faltava, o encaixe perfeito. Era o perdão que eu tinha que receber da minha vida, era a vida eterna, a salvação, a paz. Era o próprio Deus dentro de mim, usando a minha roupa, tendo o meu corpo, olhando pelos meus olhos, falando com a minha boca, ouvindo com os meus ouvidos. Era Ele aqui. Então, uma oração que eu fazia para Deus é que sem Ele eu não ia conseguir resistir, eu não ia conseguir permanecer. Porque uma vez eu fui tentar encontrá-lo, não encontrei. Então, ali eu falei, Senhor, é a minha última oportunidade. Se o Senhor não vier sobre a minha vida, eu não vou permanecer.
E Deus foi falando comigo, entrega amizades, eu entreguei, entrega roupas, determinadas roupas que eu usava eu entreguei, entrega relacionamentos, entrega o seu eu, a sua confiança, os seus medos, tudo. Porque Deus não quis só a minha vida, a minha alegria, Ele quis também os meus problemas. Então eu fui numa reunião e ali teve um momento da busca. Eu dobrei meus joelhos e comecei a orar. Eu falei, é hoje, Senhor, de hoje não pode passar. E tudo mudou. Foi assim, não foi uma emoção. Eu fui cheia do Espírito Santo aquele dia, mas eu não bati pé, eu não pulei, nada. Eu simplesmente chorei muito e uma paz que inundou o meu ser, que eu falei, nossa, tipo, tinha tanta gente lá, mas parecia que só estava eu e ele. Quando ele veio, ele me abraçou. E aquele abraço foi daquele pai que eu não tive presente. Foi de um marido que eu não tinha. Foi de um professor para me ensinar. Foi de um salvador para me salvar. Então, ele veio para mim de várias formas. Não somente como meu salvador, mas como meu professor, que começou a me ensinar como agir, como reagir, me deu sabedoria. Ali ele foi um pai, que tudo aquilo que eu não tive, ele me deu. Ele preencheu aqui dentro. E eu não precisava mais buscar em pessoas, em lugares, porque eu encontrei nele. E hoje, tudo mudou. Porque quando ele chega, ele não traz só a paz, ele traz o pacote completo, o Espírito Santo. Ele dá visão para a gente, ele dá sabedoria, tanto de um passado financeiramente horrível, hoje sou estabilizada financeiramente, sou casada, vou fazer 5 anos de casada, confio no amor, acredito no amor, aprendi o que é o amor. O meu pai, ele não mora aqui em São Paulo, mas o amor que eu tenho por ele é incrível, e o respeito. Não é aquele amor de sentir falta do que eu não tive, é de valorizar o que eu tenho agora. Porque eu tenho um pai vivo, então não importa o que ele fez, importa o que ele é para mim, o que eu posso fazer por ele hoje. O Espírito Santo é o meu maior tesouro e que eu tenho que proteger, que eu tenho que guardar, que eu não posso... Como que eu posso dizer? Um tesouro a gente cuida, a gente não deixa exposto para qualquer pessoa ir, tocar, ver. Não, ele está guardado dentro de mim. Não trocaria o Espírito Santo por nada. Nada. Porque eu já tive tudo, vamos dizer assim. Tudo que eu podia experimentar, que estava ao meu alcance para tentar ter o que eu tenho hoje, não substituiu. Balada, amizade, relacionamentos, bens, nada. Nada disso foi suficiente. Então, o que eu tenho hoje, eu não posso trocar por nada disso. Você já procurou a tantos especialistas, os melhores médicos, advogados, as melhores clínicas de recuperação, os melhores psicólogos, especialistas e mais especialistas que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Mas nenhum deles é especialista no que é impossível. Para isto, somente Deus, o único especialista em impossíveis. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É neste momento em que você chega aos limites humanos, o momento ideal para Deus manifestar o sobrenatural na sua vida. Neste domingo, 20 de setembro, o segundo domingo dos impossíveis, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Cristina Calvi Veloso, eu sou psicanalista clínica, hospitalar e forense. Eu sou formada em Educação Física, isso foi minha primeira formação, eu atuei na área por 8 anos e depois eu fiz uma pós-graduação em Psicologia do Esporte. Eu tive uma academia de ginástica por 8 anos, onde eu acompanhava atletas de alta performance através da psicologia. Aí logo depois eu tive meus filhos e eu quis ser mãe. Então nesse período eu acabei vendendo a academia para ficar mais presente dentro de casa com os meus filhos. Eu tive um filho atrás do outro, né? 1 ano de diferença só. Mas eu não parei não. Nesse tempo eu voltei a estudar, né? Eu sempre
gostei muito de estudo, então aí foi que eu fui para a psicanálise, que eu fui me aprofundar um pouco mais a mente humana. Eu fui estudar, fiz um mestrado e também eu fiz um doutorado dentro dessa área. Eu trabalhava muito, na verdade, né? Então, logo que eu me formei, eu montei um consultório e comecei a trabalhar, comecei a estudar. Além de estudar, comecei a atender também. Só que a minha vida era bem complicada, porque como eu atendia convênio, então eu tinha que atender muita gente. Então eu começava o primeiro paciente às 7 da manhã e eu ia até 7, 8 horas da noite todos os dias. Devido a essa correria, eu não me atentava muito à minha saúde. Imagina, eu querendo ajudar as pessoas e eu mesmo não estava conseguindo me ajudar. Então, nesses 10 anos, eu comecei a desenvolver uma doença renal, e aonde nos 2 rins formavam cálculos, mas não eram cálculos pequenos, mas sim grandes. Tanto que eu tive que entrar dentro de um centro cirúrgico para poder fazer a remoção deles, a limpeza nos rins. Eram dores de cólicas renais fortíssimas. Quem teve já sabe do que eu estou falando. Eu tive todas as dores de um parto. Eu sei o que é a dor de um parto normal. Agora, triplica essa dor com cólica renal. Então, era muito difícil, era muito sofrimento. Por isso que eu vivia dopada de remédio, porque se eu não tomasse aquela medicação, eu não ia conseguir trabalhar. Então, essa doença me dificultou muito, principalmente no meu trabalho, porque eu tinha que ficar atenta o tempo todo ao que o paciente estava me contando. Eu tinha que ficar prestando atenção. E como eu vivia dopada de remédio, eu não conseguia entender. Muitas vezes eu até durante a sessão eu cochilava, eu não conseguia trabalhar. Eu já estava num estado difícil de manter. Dentro da minha casa, logicamente afetou, porque eu não via meus filhos, eu não via meu esposo, afetou o financeiro, porque remédios, antibióticos, remédios caríssimos para dor, porque nada resolvia. Então tinha que ser sempre o mais caro, mais potente, para poder diminuir a dor que eu sentia. O laudo dos médicos era que o meu problema era genético. Então, essa era o meu diagnóstico, né? E que eu ia ter que conviver com essa doença o resto da minha vida, que esse tipo de problema não tem cura. E isso foi me afetando, porque eu não tinha condições de ajudar mais. Sabe quando você chega num ponto que não dá mais? Como que eu, no estado que eu estava doente, poderia ajudar alguém tão doente quanto eu, né? Então isso me afetou. E eu acabei desenvolvendo uma depressão profunda, né? Uma tristeza profunda, que eu já não conseguia mais ajudar ninguém. Eu não queria sair de dentro do meu quarto, na verdade, porque primeiro as dores que eu sentia, segundo os remédios fortíssimos. Então eu só queria ficar na cama. Eu não queria sair da onde eu estava ali, deitada. Ali era um lugar, um refúgio, aonde eu poderia deitar, descansar e ficar torcendo para a medicação fazer efeito. Como eu fazia parte de uma igreja evangélica, né? Eu, logicamente, fui buscar ajuda. É a ponto de ouvir de novo, Dona Cristina, a senhora aqui? Sim, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Ah, mas isso vai passar, isso é uma provação. Logo, logo Deus vai curar. A senhora fique firme, isso vai passar. Então, sempre eram essas palavras, né? Perdi a esperança e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais perder meu tempo. E aí eu fui piorando. Eu lembro que nós tínhamos uma viagem marcada, né? Eu e meus filhos, meu esposo, para os Estados Unidos. E eu cheguei ao ponto de falar assim, eu não vou. Eu não quero ir. Eu não quero dar trabalho para vocês. Foi muito triste isso, né? Meus filhos, como mãe? Não, eu não vou. E bati firme que eu não ia mesmo. O médico chegou para mim e disse, não, a senhora não pode viajar.
Você vai para um lugar muito frio. Lá, na verdade, ele determinou que eu ia ter crises ali, né? E aquilo entrou dentro de mim, né? Ah, então eu não vou. No mês de novembro, eu fui ao médico, ele falou assim, Dona Cristina, tá na hora da senhora fazer mais uma vez o procedimento cirúrgico da retirada dos cálculos, né? Tinha feito uma tomografia e ele falou, olha, de novo, 12ª cirurgia. Foi aí que meu esposo chegou para mim e falou assim, não, eu não aceito essa situação na nossa vida, porque isso afetou a família inteira. Então ele me colocou dentro do carro e foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu cheguei na igreja, não estava tendo nenhuma reunião, mas o bispo me atendeu prontamente, conversou comigo e foi apenas uma palavra que ele falou para mim. A senhora está curada, a senhora não tem nada, absolutamente nada. E a senhora vai viajar assim com a sua família, com seus filhos. A senhora vai ter uma viagem abençoada por Deus. Então aquilo entrou dentro de mim de uma maneira sobrenatural. Mas aquela palavra, eu estou curada, eu nunca tinha recebido de ninguém que eu estava curada. E aquilo entrou. O primeiro sinal da minha cura foi a viagem. Porque eu fui viajar para os Estados Unidos com a minha família, foi maravilhoso. Eu voltei de viagem e continuei indo nas reuniões. E, na verdade, eu só ouvia falar daquele Jesus, né? Mesmo dentro de outra denominação, eu nunca tinha tido um encontro com ele mesmo, de verdade. Então, eu queria aquilo para mim, eu queria conhecer aquele Jesus por completo mesmo. E eu nunca me esqueço, foi numa reunião de quarta-feira à noite que eu tive esse encontro, porque eu queria tanto, tanto, tanto que Deus me ouviu. Então ele me batizou com o Espírito Santo e foi diferente, foi algo assim que eu nunca tinha sentido. E não é só isso, é a mudança de dentro para fora. Mudou tudo, o Espírito Santo entrou e aí ele começava a falar comigo. Então é assim que eu quero que você faça. Logo após eu ser batizada com o Espírito Santo, eu queria contar para todo mundo o que estava acontecendo comigo. Então foi aí que eu tive a oportunidade, né, junto aos grupos da igreja, o grupo da saúde, o UNP também, que é o grupo do presídio, a ministrar palestras sobre a saúde física, mental e emocional. Então ele me deu muito mais daquilo que eu estava pedindo para ele. Então eu nunca imaginava que ele fosse me dar tudo isso. Eu tenho a minha clínica de novo, minha clínica própria, sede própria. A minha casa hoje é outra. Minha casa hoje é do Senhor. Então hoje eu e meu esposo, ele sempre ao meu lado, desde o início, sempre comigo, perseverando. Minha filha faz faculdade hoje de odontologia e meu filho estuda nos Estados Unidos. A minha cura, segundo a ciência, não tinha mais jeito, não tinha como eu ser curada dessa doença que eu tinha. Então hoje, cada vez mais, eu tenho a certeza de que com a fé, não tem como dar errado, não tem como não sermos curados, né? Os doentes não serem curados. Porque a gente tem que acreditar, a gente tem que crer que vai haver mudança, a gente crê que vai ser curada, perseverar, não desistir, tá sempre pronta para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Eu aprendi tanta coisa na Igreja Universal, mesmo com tantos diplomas, né, doutora daqui e dali, eu não tive esse aprendizado com os livros. Eu aprendi dentro da igreja, reunião em reunião, agindo a fé, usando a fé inteligente, porque eu não sabia a diferença dessa fé. Então, antigamente, eu era emotiva, oh meu Deus, me ajuda. Não, eu não usava fé inteligente, eu usava aquela fé emotiva. Então, quando a gente aprende essa fé inteligente, a gente consegue conquistar tudo aquilo que a gente sempre sonhou. A fé e a inteligência trabalham juntas.
Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Cristiano, eu tenho 47 anos, sou empresário no segmento de comunicação visual. Eu escutava que a Igreja Universal era uma igreja que só queria levar o dinheiro do povo. Até já escutei que para entrar na igreja tinha que pagar, tinha uma catraca que a gente tinha que pagar um ingresso para poder entrar dentro da igreja. Que os votos, os propósitos, isso daí tudo ia para o bolso do pastor que estava ali pregando. O dízimo era para enriquecer o Bispo Macedo. Era isso que eu escutava. Quando a minha mãe foi para a igreja, as coisas começaram a mudar. E minha mãe me aconselhava: filho, agora eu conheci o lugar certo. Foi aonde o povo começou a falar da igreja. Porque minha mãe, ela ia todos os dias na igreja. Porque aí eu comecei a escutar de vizinhos: lá vai a Macedinho, lá vai a Dona Inês levar dinheiro para os pastores, e cá deixar os pastores ricos, a igreja mais rica, o Bispo Macedo mais rico. Então aquilo ali foi mexendo comigo. Eu falei: não, eu não quero isso para mim. E eu ficava ali, só escutando e me alimentando de coisas piores. E a minha vida, antes de chegar na igreja, era uma vida fracassada, era uma vida de migalhas, na verdade. Eu era um homem incompleto, eu dava valor para as coisas fúteis, eu não acreditava em Deus. Eu já tive 2 relacionamentos, na verdade. Traí minha primeira esposa, acabei me separando por esse motivo. Casei uma segunda vez, mas eu continuava praticando as mesmas coisas. Minha vida financeira era fracassada, trabalhei e não conquistei, porque o que eu ganhava era justamente para agradar o mundo, e foi dessa forma que eu cheguei na igreja. Eu estava passando situação financeira na minha vida, e minha mãe falava para mim: filho, vai na igreja, você vai escutar uma palavra, vai mudar, vai te fortalecer, vai te enriquecer. E esse enriquecer que fez a diferença, sabe? Eu falei: porque eu não tenho mais saída, eu não tenho para onde ir mais. Ou eu vou para o caminho de Deus, ou eu vou me afundar de vez. Eu me deparei com um altar onde chamava a gente para praticar a fé. Tudo aquilo que as pessoas falavam de que o bispo, os pastores, a igreja queria tirar de você, como que ia tirar de mim se eu estava passando um problema financeiro e eu chegava lá na frente para escutar a palavra e falava: o que eu vou dar para Deus? Se é o dinheiro que está querendo, eu não tenho dinheiro. Então eu comecei a me ligar ali, a me atentar a isso ali. Aí eu comecei a falar com Deus: poxa, o que o pessoal fala aí fora é justamente para a gente não conseguir chegar a esse altar. Eu cheguei na igreja com 44 anos. Deus me esperou 44 anos. Ele tem que me lapidar ainda. Eu vou ser uma pedra bruta na mão dele. Porque eu cheguei cheio de problema, cheio de egocentrismo, cheio de mim, cheio do mundo. Então eu tenho que me limpar disso tudo. O pastor que está ali em cima do altar, ele vai te levar até o começo do degrau do altar. E você tem a atitude para subir o restante, entregar a sua vida para Deus e sair mudado do outro lado. Aí é onde você vai começar a trabalhar, a crer que Deus vai mudar a sua vida de verdade.
Deus mudou a minha vida, meu pensamento. Eu sou um homem hoje, hoje eu tenho felicidade. O Espírito Santo hoje é a maior riqueza. O Espírito Santo hoje é a minha verdade. Hoje é a minha força. O Espírito Santo eu quis conhecer porque eu sabia que sem ele eu poderia conquistar algumas coisas, mas eu não ia manter. E o Espírito Santo ia me dar sabedoria, entendimento. E é o que eu peço para Deus, caráter, a virtude dele na minha vida. Porque sem o Espírito Santo, Deus pode me dar um monte de coisa. Mas eu, sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir manter isso. Então o Espírito Santo hoje, basicamente, é o tudo que sustenta a minha vida. E hoje o que me sustenta é falar de Deus. A minha maior alegria, junto com a minha esposa, falar para as pessoas, para os nossos parentes, amigos que a gente tem conhecidos, fornecedores, clientes, é falar de Deus. E a diferença justamente é essa. Saber que Deus nos deu uma condição de vida melhor. Porque a gente se interessa pelas coisas dele. A gente se interessa pelo altar, a gente vai para o altar, a gente não quer mais falhar no altar. A gente não quer mais errar no altar. Eu casei no altar e graças a ele, meu terceiro casamento hoje ele é sólido. Fez a diferença a partir do momento que a gente resolveu não só casar no altar, eu e minha esposa, mas nós resolvemos casar com Deus, trazer Deus para dentro da nossa vida, de uma forma totalmente diferente. Hoje o Cristiano é um homem realizado espiritualmente. Primeiro espiritualmente. Deus, ele modifica por completo, mas você tem que aceitar isso. Enquanto você ficar dentro da igreja e não tomar isso para você, você apenas vai ser um membro que está indo lá para esquentar o banco da igreja. E o principal, obedecer. Você se firmar, você se aceitar como um homem de Deus, como servo, na verdade. Meu nome é Neide Silva e aos 27 anos eu me deparei com uma situação muito difícil na minha vida. Primeiro, eu comecei a sentir assim, muita dor de cabeça, muita mancha no corpo e o que eu comia eu colocava para fora. E aí eu tomei uma decisão de ir ao médico. Quando eu cheguei ao médico, ele falou que eu estava com uma anemia. Eu até fiquei feliz, porque anemia, a gente, se não for uma anemia grave, a gente cura ela com remédio. E foi isso que o médico falou para mim, que eu ia tomar um remédio e eu ia ficar bem. Só que foi engano. Como 2 semanas que eu estava tomando o medicamento, uma certa manhã, eu acordei com as minhas pupilas pretas, as unhas pretas. Então, imediatamente eu já fui para o médico, para um pronto-socorro. Chegando lá, o médico olhou para mim e ele se assustou. Ele falou, olha, já sei o que é, só vou confirmar. Já era uma leucemia que não tinha mais retorno, que estava muito grave, que eu ia iniciar um tratamento. E nesse tratamento eu fiquei 9 meses internada. E aí eu perguntei para ele se tinha cura. Ele falou que no meu caso era 1% de cura, porque estava muito grave. Quando começou o tratamento, ele me falou que ia começar primeiro com a quimio. Vamos passar a maquininha na sua cabeça, nos seus cabelos, porque vai cair tudo. Eu fui me debilitando, eu fui não tendo mais sustentação no corpo, nada, ficando muito magra. E aí teve um momento que do meu lado faleceu uma moça. Só que o estado dela estava melhor que o meu. E aí foi aí que eles apertaram meu dedo do pé e falou para o outro médico que podia levar, que tinha sido eu que tinha entrado em óbito. Foi aí que eu ouvi e senti e falei que não era eu. Minha mãe era católica e eu também era católica. Então,
o que os católicos fazem? Pedir aos santos, né? Minha mãe, com certeza, ela pediu, com certeza. Mas nada disso adiantou, porque a cada dia eu ia piorando mais. Mas com esses pensamentos de morte, será que eu ia sobreviver? Eu comecei a ver programa na TV. E estava a oração em copo de água. E aí eu... Desculpa. Aí eu falei assim, ali tem uma esperança. E aí foi que eu comecei a praticar, a sempre me ligar no programa, naquele horário, para me fazer a oração copo de água. E eu estava me fortalecendo. Mas os médicos sempre falando para mim palavras negativas. Chegou o dia que o médico chegou, uma junta médica, não foi só um médico, chegou e falou para mim, para minha mãe, para me levar para casa, porque o que eles podiam ter feito, fazer, já tinha feito, que não tinha mais jeito. Porque foi feito tudo o que estava no alcance da medicina. Olha, leva ela para casa, porque não tem mais cura, o que a gente podia fazer, já fez. Então, ela vai para casa, não tem mais nenhuma consulta para ela aqui, porque daqui a 30 dias, no máximo, ela morre. Então, foi chocante, assim, para mim, quando o médico falou aquilo. Fui para casa, só que o médico falou que eu teria 30 dias de vida, mas se eu não saísse de casa. Porque se eu saísse de casa, eu teria menos dias de vida, por causa da infecção que poderia pegar das pessoas. E aí, no dia seguinte, eu pedi para minha mãe me levar até a Igreja Universal. Eu não tinha condições de andar. Então a minha mãe me levou. Quando cheguei na porta da igreja, me ajudaram, sobreiros me ajudaram, subi as escadas e aí eu fui assistir o culto. A reunião foi a minha vida, né? A minha vida estava ali. Ali era a minha esperança. E aí eu estava ali de máscara, sem cabelo, e no momento da reunião o pastor me perguntou o que eu tinha. Eu falei para ele. E aí ele me chamou até o altar. E quando chegou em cima do altar, eu fiz um voto com Deus. Este voto, como eu saí do hospital, eu não tinha nada, né? Nada para oferecer financeiramente. Então, eu vendi algumas coisas que eu tinha, meu pessoal, e eu fiz o voto. Aquele voto me deu esperança, aquele voto me levantou. Foi o voto, porque Deus ele faz o milagre na nossa vida, mas a gente temos que provocar o milagre na nossa vida. Como os milagres, tem milagres que esperam um pouco para acontecer, o meu tinha que ser urgente. Então, urgente foi tudo na minha vida. Comecei a ganhar peso, muito rápido. Quando eu saí da igreja, eu já comecei a ter vontade de comer. Fui me recuperando, já estava vindo sozinha para a igreja, sozinha, eu quero dizer assim, andando com as minhas próprias pernas, né? E fui ao médico, eu já estava completamente recuperada. E quando eu cheguei ao médico, ele me atendeu assim, tipo, com mal vontade, né? Perguntando o que eu estava fazendo lá. Eu falei, eu vim fazer os exames, doutor, porque eu estou curada. Eu falei assim, não, isso foi só um momento que você deu uma melhorada, mas no seu caso não tem cura. Eu falei, tem, eu estou curada. Eu quero fazer todos os exames novamente. Então foi aí que ele autorizou fazer o exame, veio o exame
Quando ele me chamou até a sala, eu me surpreendi, porque a equipe que cuidou de mim durante 9 meses estavam lá. E aí todos com o exame na mão. Olharam, passando de mão em mão, e depois me entregaram. E o médico falou, você está melhor do que eu. E eu queria agradecer, mas agradecer muito mesmo, à medicina, aos médicos, todos os médicos que cuidaram de mim, porque eu reconheço que se não fosse os primeiros socorros do médico, talvez eu não estaria aqui também. Mas mais imensamente eu agradeço a Deus, porque foi Ele que me curou. Foi através da minha fé, através do meu voto, através da minha entrega que eu estou curada. Então foi aqui que eu aprendi a usar a minha fé, a praticar ela e ela dá resultado. Hoje eu estou completamente curada, não tenho mais leucemia. Recebi essa cura, mas o mais importante na minha vida foi o Espírito Santo, foi conhecer Ele, porque se a gente não conhece Ele, nós não temos nada, não somos nada. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.